Abrindo a entrevista coletiva de hoje com o goleiro Rafael Martins, já está aguardando a pergunta dos nossos jornalistas. Mais uma vez a entrevista será gravada pelo Zoom, com os jornalistas participando e fazendo suas perguntas. Primeira pergunta, Luiz Felipe Leite, VV8, canal 8 da NET Valinhos. Bem-vindo, Luiz, boa pergunta. Rafael, boa tarde a todos. Eu quero que você fale sobre a remontagem do elenco do Guarani pós-Campeonato Paulista no aspecto defensivo, né? A saída já confirmada do Romércio, a chegada do Carlão. Você, como goleiro, né, um dos principais envolvidos ali no sistema defensivo, como é que você avalia essa renovação necessária, considerando a campanha do Guarani no último Campeonato Paulista, também do fato da defesa ter sido muito questionada, principalmente pela torcida? Eu quero que você faça uma avaliação sobre isso. Boa tarde, Luiz. A gente teve duas percas importantes, né? O Romércio e o Ayrton, né? Claro que o Campeonato Paulista foi um campeonato onde tiramos bastante lições, né? Em questão positiva e negativa, mas agora a gente tem a chegada do Carlão, né? Um grande atleta, um atleta vencedor, que vem nos ajudar aí no decorrer do Campeonato Brasileiro, né? E acredito que em parte defensiva a gente melhore muito nessa questão, junto com o Thales e os outros meninos que tem o Guarani aqui. Repórter Carlos Rodrigues, Rádio Central, duas perguntas, Carlão, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Você tem experiência de Série B, né? Inclusive no ano passado você, pelo Brasil de Pelotas, teve a terceira melhor defesa, né? Junto, claro, com seus companheiros, terceira, quarta melhor defesa do campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade da Série B, e esse ano tende a ser uma Série B das mais difíceis da história. Você falasse um pouquinho dessa sua experiência em Série B, o que você traz para essa disputa em 2021? Boa tarde, Carlão. O ano passado foi um ano abençoado na minha vida, né? Através do ano passado eu estou aqui, né? Primeiramente, né, agradeço sempre a Deus pelas oportunidades que Ele vem colocando em minha vida, né? Esse ano a gente sabe que a Série B vai ser uma Série B atípica pelo nível que vai ser, né? Por grandes equipes campeões que foram, né, no Brasileiro e vão estar atuando. Então a gente tem que estar trabalhando, né, certinho, tem que estar concentrado, porque a cada jogo a gente tem que dar o nosso melhor, né, para fazer os 3 pontos, né, e começando, se Deus quiser, em casa contra o Vitória. E como você avalia a chegada do Daniel Paulista, né? Houve essa mudança no comando, a saída do Alan Al, que vocês trabalharam aí durante esse início de temporada, agora essa mudança no comando. Como é que você, né? É só aí terceiro dia de trabalho ainda com o Daniel, mas como você tem visto aí a filosofia dele, quando você acha que ele pode agregar ao time para tentar ter uma sequência de temporada boa? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Daniel ano passado, né? Ele estava no Confiança, eu estava no Brasil. Né, um grande treinador, um treinador vencedor, né, e acredito que vai vir para nos ajudar muito, né, um cara vencedor também, né, a gente está trabalhando forte com ele para que a gente possa começar com o pé direito aí na competição. Duas perguntas para o jornalista Elias Aredes, da Rádio Brasil Campinas. Bem-vindo, boa tarde, Elias. Boa tarde, Rafael, boa tarde para você. Todo mundo diz que goleiro é cargo de confiança e goleiro se solidifica transmitindo confiança. Como construir essa confiança? Confiança de credibilidade mesmo, para o preparador de goleiros, para o treinador, para a torcida, em um campeonato de 38 rodadas. Boa tarde. Concordo com o que você falou, né? O goleiro é uma posição atípica, né? Que precisa ter uma confiança enorme em cima dele. Né, eu cheguei esse ano aqui, venho buscando meu espaço aqui dentro, claro que respeitando quem estava aqui, que é um grande goleiro, o Gabriel, que fez um baita campeonato ano passado, né, e como tem outros goleiros, né, qualificados aqui também, né, tem o Luquinhas, tem o Jorge, tem o Thiago, então vou buscar meu espaço a cada dia, né, aprimorar o que tem para aprimorar, sempre tenho que melhorar, sou uma pessoa que me cobro muito, né, nunca estou satisfeito em questão de vitória, né, e então sempre vou dar o meu melhor, né, para estar evoluindo e estar ajudando o Guarani dentro de campo. O goleiro hoje não é mais um coadjuvante dentro do campo. Muitos times iniciam as jogadas de ataque com o goleiro, e o Alisson há 2 semanas marcou um gol que foi decisivo para o Liverpool conseguir os seus objetivos na Premier League. Eu queria saber, no seu dia a dia de treinamento, você se preocupa com isso? Com a saída de jogo com os pés, com a qualificação para ser até um terceiro elemento, um terceiro zagueiro em situações atípicas?
Como é que você trabalha esse cenário? Sim, hoje o goleiro moderno está totalmente diferente. A gente pega o Alisson, né? Poder ir para a área e fazer um gol, né? Uma alegria imensa, né? Que goleiro não quer fazer isso, né? Eu tenho vontade, às vezes, de ir para a área e poder ajudar a equipe, mas, né, a minha posição é lá atrás, né? A gente vem trabalhando, o Austrália vem fazendo, né, um grande trabalho aqui também, vem trabalhando comigo, com o Gabriel, com os meninos, para que quando precisar, né, o professor Daniel precisar, a gente possa estar ajudando a equipe aí na parte defensiva e na parte ofensiva também. Próximas duas perguntas, jornalista Daniel Mafra, da IPTV. Bem-vindo, Daniel, boa tarde. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Rafael, nos anos anteriores, em quase todas as listas, a diretoria buscava um goleiro, né? Esse ano não. Você foi efetivado no time titular e o Gabriel no banco de reservas. Para você, aumenta a responsabilidade? Como é que é ganhar essa carta de crédito aí da equipe, da comissão? Boa tarde. A responsabilidade é grande, né? Tem duas responsabilidades. Eu venho, né, queira ou não queira, eu vivo para competir com um grande goleiro, independente se ele é novo ou não, mas já tive a oportunidade de jogar contra ele lá no Paraná e estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele aqui. Como eu disse, ano passado ele fez um busto no campeonato, né, um goleiro muito qualificado, né, então eu venho buscando meu espaço aqui, como está acontecendo, né, e o Guarani está bem servido de goleiro, né, seja eu, ou seja o Gabriel, ou seja um dos meninos que tiver a oportunidade de entrar, pode ter certeza que vai dar conta do recado. Como já foi dito, aí, o campeonato é muito extenso, né? Tem 38 rodadas. A importância de agora formar uma base sólida para poder chegar lá na frente no fim do campeonato. Você acha que a equipe agora está bem formada? Ou tem ouvido falar aí de novos reforços chegando para poder formar de fato uma equipe mais sólida? O que você fala para a gente sobre isso? A equipe já vem com um padrão de jogo que o Alan já vinha fazendo no Paulistão. A gente mostrou em vários jogos que a gente tem totais condições de subir para a Série A, né? Claro que com o pé no chão, né? A gente tem que buscar cada jogo buscar, né, buscar a vitória, seja em casa ou fora. Claro que nos atrapalha também o fator torcida, né? A torcida do Guarani que é um jogador a mais dentro de campo, né? Mas infelizmente os torcedores não estão podendo comparecer aos estádios, né? Então acredito que com o trabalho do Daniel agora a gente vai se reforçar mais, né? Com os reforços que estão para chegar, e a gente vai iniciar a competição aí com o pé direito. Próximas duas perguntas, jornalista Júlio Nascimento, representando a Rádio Bandeirantes Campinas hoje. Boa tarde, Júlio, bem-vindo. Boa tarde, abraço para todos. Rafael, você citou agora há pouco sobre o Guarani ter capacidade de buscar o acesso, né? Você, inclusive, tem essa experiência de acesso atuando pelo Curitiba em 2019, mas parte da torcida ainda vê o time com uma característica de desconfiança pelas oscilações que apresentou mesmo diante da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, tanto que mudou a comissão técnica, né, com a saída do Alan Al. Por que você enxerga o Guarani como um grupo preparado para o acesso? Quais características que você destacaria desse grupo atual? Primeiramente pela história que tem o Guarani, né? É uma camisa de peso, é um grande time e tem totais condições sim de subir para a Série A, né? É a gente acreditar. Claro que há dúvidas dos torcedores pela atuação, né? A gente vem trabalhando a cada dia para poder melhorar o que nos faltou no Paulistão, né? Como eu disse, né? Agora já passou, agora o pensamento é o brasileiro, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse pensamento de vencedor, né? Saber que vai ser difícil, né? Uma Série B diferente com grandes times, mas eu acredito sim que o Guarani tem totais condições de estar brigando pelo acesso, como aconteceu no passado, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Guarani e era uma grande equipe, né? Como eu disse, quando eu cheguei aqui, eu até comentei com o pessoal que estava aqui, né? Infelizmente a Covid atrapalhou, né? Mas acredito que a gente trabalhando forte, né? Pezinho no chão, a gente vai conseguir o nosso objetivo aí, que é o acesso. Ô Rafael, nas 3 primeiras rodadas, o Guarani pega o campeão pernambucano, semifinalista do Campeonato Paranaense, e também o Vitória, que não vive um grande momento na temporada, inclusive teve muita dificuldade no Campeonato Baiano. Você acha que essa primeira rodada aumenta a carga de pressão até pelos próximos adversários? Existe uma responsabilidade maior do Guarani pontuar na sexta-feira? Eu acho que não só a estreia, mas todos os jogos, né? Porque se você for ver aí a tabela, não tem muito jogo fácil,
Todos os adversários vão ser difíceis. Como eu disse, Série B esse ano vai ser um campeonato muito difícil, né? Vai se destacar a equipe que estiver mais unida, a equipe que estiver mais trabalhada, e a gente vem fazendo isso, né, dia a dia agora com o professor Daniel. Então acredito que com esse trabalho que a gente vem fazendo com ele, né, a cada jogo, né, que a gente possa começar com o pé direito, né, já na sexta-feira, para começar tranquilo aí, buscando a cada jogo os 3 pontos e possa alcançar nosso objetivo aí. Próximo jornalista participante, Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan Campinas. Vinícius, 2 perguntas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Rafael. Rafael, o Guarani ele possui na temporada um aproveitamento de um pouco mais de 38%. São 13 jogos, 4 vitórias apenas, 3 empates e 6 derrotas. Fez 11 gols e sofreu 16. São números muito ruins para o sistema defensivo. O técnico Daniel Paulista já conversou com o elenco buscando soluções para esse problema? Concordo com você, né? São números preocupantes, né? Em questão ofensiva e defensiva também, né? Como tinha respondido ano passado, a gente foi a 3ª melhor defesa lá no Brasil. Então acredito que o trabalho vem sendo bem feito aqui, né? Claro que a gente não quer tomar gol, né? E a gente vem trabalhando, a gente a dia está trabalhando para que isso não aconteça no Brasileiro. Como é um campeonato muito difícil, né, essa porcentagem que a gente apresentou no Paulistão não pode acontecer no Brasileiro também. Então acredito que o professor, né, Daniel, a cada treino, a cada jogo aí vai estar melhorando, né, para a gente seja forte defensivamente e forte ofensivamente também. Certo, e ainda sobre o novo técnico do Guarani, o Daniel, ele já conversou especificamente com os goleiros? Ele passou orientações novas para vocês que diferem de alguma forma das orientações da antiga comissão técnica? Não, ele não chegou a conversar com nós, até porque já está segundo trabalho dele, né? Eu acredito que no dia a dia ele vai chamar os goleiros para conversar, né? Mas, como eu disse, o Austrália vem fazendo um grande trabalho aqui também, né? Vem nos passando, né? Independente de quem viesse, como veio o professor Daniel, um grande vencedor, né? E a gente está preparado, né? Se for para precisar jogar com os pés, a gente vai jogar, né? E a gente vem trabalhando dia a dia para se precisar ajudar a equipe ali dentro, a gente vai dar conta do recado. Fernanda Machado, representando o podcast Bugrecast, eu vou conceder aqui uma especial. Fernanda, pode fazer 2 perguntas, se o Luiz Felipe tiver também, depois ele faz mais uma, tá bom? Rafael, boa tarde. No atual elenco do Guarani, você é o goleiro com mais experiência de idade, os outros ficam ali abaixo dos 22 anos. Tem até uma certa bagagem de Série B já, como já foi falado. Você acredita que cresce a responsabilidade sobre você, no sentido de poder ser visto até como uma referência para os goleiros mais jovens? Sim, é uma referência, né? Por ser um goleiro mais velho, mais experiente, né? Mas eu acredito que, como eu falo dia a dia com eles, né, não é só eles aprendem comigo, eu também aprendo com eles, né? Eu acho que independente da idade, né, a gente está dia a dia, né? Eu aprendo com o Gabriel, eu aprendo com os meninos, como eles aprendem comigo, né? A gente sempre, como eu disse, né, independente de quem jogar, né, o importante é estar representando bem, né, o time de goleiro, né, que é todos nós ali, e estar representando essa camisa que é a do Guarani. Bom, minha segunda pergunta, eu vou emendar na pergunta anterior, né? Dos 13 jogos no Campeonato Paulista, a defesa do Guarani foi vazada em 9, como já foi dito. Agora, claro, vira a chave para o Campeonato Brasileiro, um campeonato bastante extenso, e já saíram 2 zagueiros, o Carlão chegou para compor o elenco. Mas eu queria saber de você, Rafael, como goleiro titular hoje da equipe, o que você acha que precisa mudar no sistema defensivo da equipe? Posicionamento, postura, qual a sua opinião sobre isso? Como eu disse, um número preocupante, né? Para o brasileiro isso não serve. A gente precisa melhorar urgente. O brasileiro não dá tempo para querer lamentar como aconteceu no Paulistão. Mas isso aí é passado, a gente agora tem um campeonato longo pela frente. Claro que a gente perdeu 2 grandes jogadores, mas aqui também tem jogadores qualificados que ficaram, né? E a gente agora tem a vinda do Carlão, né? Um grande zagueiro que vai nos
poder nos ajudar ali. Né? E eu acredito assim, a gente trabalha, né, dia a dia para que não aconteça isso. Né? Mas infelizmente aconteceu, serviu de aprendizado, né, para que não aconteça no brasileiro, né? E a gente, né, tem todo, né, qualidade para por que não, né, ser a primeira defesa menos vazada aí da competição. Luiz Felipe Leite, pode fazer mais uma pergunta, Luiz, canal VV8? Claro. Rafael, fugindo um pouco aí do dia a dia do Guarani, também da disputa da Série B que está para começar, uma pergunta um pouco extracampo. Existe atualmente uma discussão por parte da CBF e da Conmebol para permitir a vacinação de equipes das primeiras divisões, né, das primeiras 2, 3 divisões de cada país, né, uma discussão ainda embrionária. A tua opinião como atleta profissional de futebol, é a hora de vocês que estão, em um certo ponto, numa situação mais privilegiada do que o resto da população brasileira, de serem imunizados contra o novo coronavírus ou não? Acha que dá para esperar por idade chegar a vez de vocês? Queria a sua opinião, pessoal, sobre isso, por favor. É um assunto delicado, né? Primeiramente, meus sentimentos a todos que perderam teus entes queridos, né? Perdi amigos também, infelizmente, por essa doença. Minha opinião, acho que tem que esperar, porque tem pessoas que precisam mais que nós, né? Claro que a gente precisa trabalhar, mas eu acho que a preferência... Tem pessoas, né, que estão em UTI, pessoas que estão no momento mais difícil que nós, então acho que a prioridade tem que ser eles, né? Claro que essa variante nova atinge pessoas novas também, mas é minha opinião, acho que tem que dar preferência, né, às pessoas mais idosas, às pessoas que estão numa situação mais difícil, para depois pensar nos jogadores, né? Eu acho que esse momento é pensar no próximo, é ter amor ao próximo, né? E vai chegar o momento de, se Deus quiser, né, tá todo mundo vacinado, que todos os melhores dessa pandemia que nos está deixando muito triste, né? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar e tudo vai se normalizar e os torcedores vão poder estar vindo aos estádios para poder ajudar, né? Principalmente o nosso, né? Que a gente sabe que é essencial, né? Dentro aqui do estádio para poder nos ajudar dentro da competição. Rafael, a gente terminou aqui as perguntas da imprensa, agradecendo muito pela sua participação na coletiva de hoje, tá? Bom treino, boa preparação, boa estreia, porque está chegando a hora, né? O coração já bate mais forte com a estreia chegando ali, Rafael? Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente vem trabalhando forte, né? Só aquele friozinho na barriga. Mas eu acredito que a equipe está preparada para começar com o pé direito. Valeu, guerreiro. Bom trabalho, viu? Valeu, obrigado, hein?